Olá, meus irmãos. Estamos juntos aqui mais uma vez para continuar meditando e refletindo na palavra de Deus. Hoje, continuando no Salmo 91, né? Como eu disse desde o início, é um salmo tão rico, com tantas coisas importantes para a gente aprender. Vimos como Deus está nos dando garantia da nossa segurança, mas hoje eu quero chegar com vocês no verso de número 7. Que diz assim, olha, Salmo 91, verso 7. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão, aqui caiam, né? Mas a ideia é cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É interessante esse texto porque ele fala de um fator que para mim é muito importante quando a gente passa por dificuldade, que é o fator psicológico. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma pandemia. No Brasil não, no mundo. E dentro desse ambiente de pandemia, a gente sabe que uma das coisas que mais se torna desafiador, tanto para quem está no comando disso, tentando trazer soluções, como para a gente que está do lado de fora, mas tentando sobreviver, é o fator psicológico. É trabalhar a mente. Você imagina o que é uma pessoa ver centenas caindo do seu lado e milhares à sua direita? O que passa pela cabeça dela? Eu não sei se você já pensou nisso, mas nessa pandemia deu para você ter uma ideia. Você soube que o teu vizinho morreu de coronavírus, você soube que o teu parente morreu lá, que o seu amigo morreu. E isso tem um efeito psicológico tremendo sobre a sua vida, não tem dúvida, né? A gente fica incomodado e isso com certeza vai refletir em outras áreas da sua vida também. Isso pode afetar inclusive o teu metabolismo, isso pode diminuir a sua capacidade de autodefesa do seu corpo, que é o sistema imunológico. Então, o fator psicológico é muito importante quando você está diante de um ambiente de destruição, de sofrimento, de tristeza, de morte, de guerra. Os irmãos, imaginem quantas coisas podem acontecer. Mas o que o texto está nos dizendo é que Deus, quando nós escolhemos o esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos debaixo dessa cobertura, dessas asas, Deus trabalha também o nosso psicológico. Porque Deus nos dá paz. Deus nos dá paz no meio do ambiente de guerra. Por quê? Porque a paz aqui, ela vai se tornar, dentro desse ambiente aqui, um subproduto. E ela é um subproduto do quê? Ela é um subproduto da nossa confiança. A paz, ela se torna um subproduto da nossa capacidade de crer nesse Deus que nos dá cobertura. Então, o que me traz a paz? As promessas. Ora, se ele está dizendo que vai cuidar de mim, se ele está dizendo que ele me defende como a galinha defende os pintainhos, se ele me diz que ele coloca a fidelidade dele como um aval para minha convicção de que eu estarei guardado no momento da dificuldade, então isso me gera uma paz. Eu acredito nisso. E essa paz, ela é fundamental até para todo o meu sistema imunológico, para mim me sentir bem, para mim estar bem. E aí o fator psicológico, ele se torna favorável e não desfavorável, porque o fator psicológico ele pode pender para qualquer lado, né? O fator psicológico sempre vai existir, ou para um lado ou para o outro, ou para o bem ou para o mal, ou para levantar ou para derrubar, né? E aqui o que o texto está dizendo, numa interpretação minha, é que quando você está diante de uma situação onde as pessoas estão morrendo ao seu lado, o natural é você pensar, eu estou na fila, estou esperando a minha vez. Quando vai ser a minha vez? Minha hora também vai chegar. E aí você se desestabiliza emocionalmente. Então, o que eu queria nesta manhã que fosse importante para você, que você raciocinasse
com tudo aquilo que Deus já disse que vai fazer, como Ele vai cuidar de você. E em função disso, em função desse cuidado, Deus vai trazer para você uma paz, uma tranquilidade. E todas essas coisas que são circunstanciais, que estão acontecendo em volta de você, não vão te afetar psicologicamente. Muitos vão cair à tua direita, muitos e 10 mil à tua esquerda, mas você vai estar firme, porque o Senhor está cuidando de você e da sua vida. Amém? Eu queria só que você entendesse que alguns cuidados também são necessários, né? Então, lembra daquilo? Corre para o esconderijo do Altíssimo, corre para lá. Então, quando a gente corre para lá, o Espírito Santo também nos fala. Então, ele também nos adverte, ele também nos ensina a fazer algumas coisas. Como, por exemplo, profilaxia. Cuidados que você tem que ter, né? Então, a gente está toda hora limpando as mãos, isso não é garantia de nada. Mas a gente está sempre fazendo asepsia, se limpando, lavando as mãos, usando máscara, né? E esse é o nosso lado. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, o Espírito Santo também vai te dando direção para você fazer a coisa certa, né? Tomar o solzinho, os médicos estão dizendo é importante para você ter vitamina D, então isso também. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes pode passar a ideia de que eu estou isento de tudo. Não. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, o Espírito Santo fala com você. E o Espírito Santo também te põe no lugar certo. Então, quando você está no esconderijo do Altíssimo, você fala com ele, mas você também ouve a voz dele. E em função de ouvir a voz dele, você também se posiciona, mas sem desespero, sem pânico, sem tensão, sem medo, sabendo que 1.000 ou 10.000 ou muitos podem cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você vai estar de pé, tá bom? Deus abençoe sua vida e que o fator psicológico de tudo isso não tenha nenhum poder sobre a sua vida. Deus abençoe você.